nós estamos cada vez mais diante de uma conjunção de temas, de astros da tirania, de astros do totalitarismo. Não precisa mais muito telescópio, o totalitarismo já é visível a olho nu em várias sociedades antes ditas democráticas, e não apenas no Brasil. Hoje vamos fazer um pouco desse estudo, dessa análise comparada de casos que estão acontecendo hoje no mundo, né? Inglaterra, Reino Unido, esse reino agora desunido, mas o reino desunido não é só o Reino Unido, é toda a democracia ocidental que está se transformando num reino desunido. Venezuela, obviamente, Brasil, Estados Unidos também. Vamos falar de tudo isso. Antes, no entanto, queria dar um feliz Dia dos Pais, desejar um feliz Dia dos Pais para todos aqueles que estão aqui assistindo e que são pais, e também para todos aqueles que têm pais, né? Ou seja, para todos que estamos aqui. Todo mundo ou é pai ou tem pai, né? Então, é um dia que, né, nos faz pensar, obviamente, na estrutura do tempo, né, nas gerações e gerações, até os primórdios da história que estão atrás de nós, e da nossa responsabilidade de continuar levando adiante esse facho que eles trazem desde a pré-história, desde sabe-se lá que tenebroso inverno da pré-história. Temos nas mãos uma tocha, um fogo, e até onde que a gente vai conseguir levá-lo? Esse é o nosso desafio hoje, né? Para filhos, netos, para as próximas gerações. Quem tem filho, quem não tem filho, também quem não tem filho tem essa responsabilidade, obviamente, né? Porque nem que seja uma responsabilidade diante dos ancestrais, né? Responsabilidade diante, né, dessa grande família humana, né? Essa família vai acabar? Essa família será uma família unida ou será uma família escravizada? Isso tudo está, em grande parte, nas nossas mãos. Então, Dia dos Pais, sempre, claro, um motivo para a gente comemorar e também para refletir. E, especialmente, eu queria lembrar os pais e filhos, né, que estão hoje encarcerados injustamente em muitos lugares do mundo, mas, infelizmente, muitos deles no Brasil. Muitas pessoas estão no cárcere, né, sem poder passar esse Dia dos Pais com os filhos, muitos filhos sem poder passar com os pais esse dia, né? Outros no exílio, que é uma espécie de prisão também, né? Presos fora da sua pátria, fora da sua família, né? Pais que estão aprisionados também na Venezuela, né? Pais que estão aprisionados em vários lugares. Pensemos neles, né? Cada vez que se pronuncia de maneira cínica e abstrata a palavra democracia, a defesa da democracia, em cada uma dessas letras estão representados aí centenas, né, milhares de pessoas que estão sofrendo na carne, sofrendo verdadeiramente pela parte física, pela parte, né, emocional, pela sua alma, pelo seu corpo, estão sofrendo esse cinismo, né? Estão sofrendo por causa dessa distorção completa do que é a democracia, certo? Bem, eu, antes de começar, queria, então, mencionar, também, já antes de começar, já também, outro antes de começar, a nossa promoção para a Academia Folha Política, tá? E vou dar um exemplo aqui, que tem a ver com a nossa aula de hoje, de um tema que nós estamos vendo e veremos, sobretudo na próxima aula da Academia Folha Política, né? Nós estamos aí diante do tema fraude eleitoral, do tema manipulação eleitoral, do tema recusa, rechaço a reconhecer resultados eleitorais, isso na Venezuela e em outros lugares também, vamos falar um pouquinho disso. E isso vem de longa data, né? Vem aí dos primórdios da que a gente poderia chamar democracia moderna com a Revolução Francesa. Na Academia Folha Política, no nosso curso de Logopolítica, temos falado aí de toda a época da Revolução, a época napoleônica, e
Na próxima aula, provavelmente vamos falar do 18 Brumário, que é o momento em que Napoleão chega ao poder, que é no final de 1799. Mas, antes disso, houve uma quantidade de golpes e autogolpes e contragolpes ali no período da Primeira República Francesa, a partir ali da própria Revolução, 1789, até a chegada do Napoleão ao poder com o consulado em 1799. Um desses golpes foi o chamado 18 Fructidor, o 18 do mês Fructidor, né? Que era, obviamente, um dos meses do calendário revolucionário na França. Como vocês sabem, os revolucionários franceses, na ânsia de destruir tudo que era a cultura do antigo regime, ligada à monarquia, ligada à religião cristã, eles mudaram os nomes dos meses, e mudaram várias outras coisas. Os revolucionários então adotaram um calendário com nomes de meses baseados basicamente em fenômenos meteorológicos daquele momento do ano, claro, no clima do norte da França, ou em atividades agrícolas. Então, o ano passou a começar no equinócio de outono do hemisfério norte, começo da primavera no hemisfério sul, 22 de setembro, e então tinha meses de acordo com as estações do ano. Então começava com mais ou menos o que é o outono, começava justamente com o Vendémiaire, que é o mês da colheita da vinha, né, dos vinhedos, que é mais ou menos ali no final de setembro, mês de outubro. Então tinha Vendémiaire, Brumaire, que é o mês das brumas, Frimaire, que é o mês do frimas, que é uma espécie de, enfim, um clima já passando quase para a neve, né, o gelo passando para a neve. Depois o Nivose, Pluviose, Ventose, que eram os meses da neve, do frio, da neve, da chuva e do vento, né? Depois a primavera, Germinal, né, o famoso Germinal, por causa do romance de Zola. Germinal, Floreal, onde as coisas florescem, Prairial, onde as pradarias florescem. E os meses do verão, Messidor, Thermidor, que é o mês térmico, o mês mais quente, e o Fructidor, que é o mês da frutificação do trigo, sobretudo. Então, 18 Fructidor corresponde ao nosso 4 de setembro, e no dia 4 de setembro de 1797, 18 Fructidor, os, então, digamos, detentores do poder, que eram os 5 diretores do diretório, né, os componentes do diretório, ou seja, o poder executivo naquele momento, não gostaram dos resultados da última eleição, que tinha acabado de acontecer, e resolveram dar um golpe, anularam a eleição, e enfim, ficou por isso mesmo, né? A democracia francesa, né, igualdade, tal, fraternidade, né, liberdade. Então, vamos ter aqui um sistema onde, né, os representantes do povo vão ter o poder, né? Constituição chamada Constituição do ano 3, adotada em 1795, né, porque eles mudaram também a contagem dos anos a partir de 1792. Então, então vai ter uma assembleia de 500 deputados eleitos pelo povo, mas não era todo o povo, o sufrágio não era universal, eram apenas homens, e apenas homens com uma determinada, digamos, contribuição, né, em termos de tributo, ou então que tivessem serviço militar. E ainda assim, as pessoas elegiam os eleitores, e os eleitores é que elegiam, chamados eleitores, né? E os eleitores é que elegiam os 500, e esses 500 seriam uma espécie de Câmara de Deputados, e eles elegiam 250 para formar uma espécie de Senado, que eram os anciãos, anciães. Então, a Assembleia realmente é que era eleita, de alguma maneira, embora mais ou menos indireta, né? Então, já não era assim tão democrático. E em 1795, o pessoal que havia feito realmente a Revolução, que eram os convencionais, ou seja, que tinha participado da Convenção,
grande assembleia, que foi durante muito tempo dominada pelo Robespierre, da guilhotina e tudo isso. Eles resolvem, tudo bem, vamos agora ter uma nova Constituição, mas 2/3 da Assembleia que será eleita tem que ser pessoas que estavam aqui nessa nossa convenção, que são as pessoas que decidiram pela morte do rei Luís XVI, enfim, todo aquele radicalismo da Revolução. Então, o povo só vai eleger 1/3. Né? Tá bem. E ficou por isso mesmo. Depois, na eleição seguinte, onde já não havia, então, essa regra, ia ser renovado 1/3 da Assembleia dos 500, já surgiu uma grande bancada monarquista. Né? Pessoas que, olha, tá bem, o que o povo quer, na verdade, é a volta da monarquia. Né? Democracia agora, né, para saber o que o povo quer, então, a maioria do povo quer a volta da monarquia, que está representado aqui nesse congresso. O pessoal ali que dominava, né, os diretores, já começaram a ficar preocupados. Aí veio a eleição de 1795, e os monarquistas conquistaram a maioria. Teriam a maioria dessa Câmara, que era o principal órgão constitucional da França republicana. Né? E muita gente já falava, olha, precisamos de uma monarquia constitucional no modelo britânico, né, que era um modelo forte naquele momento, ou então um esquema tipo Estados Unidos da América, com um presidente forte, mas submetido a um legislativo também muito forte. Mas havia, então, esses eram os republicanos mais moderados, que não queriam, olha, está bem, queremos uma revolução ao estilo americano, né, preservando a propriedade, preservando a liberdade individual, preservando a liberdade de crença e tudo isso. Né, assim, republicanos moderados, e os monarquistas. E eles juntos formavam a maioria. Então, os revolucionários, nesse momento representados pelos 5 diretores, que eram o executivo, falaram, não, sobretudo 3 deles, liderados pelo Barras, falaram, não vai ser assim, não. Chamaram alguns militares, ainda não o Napoleão, embora Napoleão estivesse próximo desse grupo, e falaram assim, olha, não valeu, essa eleição não valeu, a gente vai anular, vai ser feita uma nova eleição, e é feita uma nova eleição, e eles acabam com aquela maioria monarquista que, se tivesse sido respeitada, teria, né, talvez levado a França para um outro futuro, o mundo todo talvez para um outro futuro, fosse de uma monarquia constitucional ou de uma república, digamos, conservadora, ao modelo dos Estados Unidos. Mas havia uma pequena não, né, já bastante grande naquele momento, oligarquia corrupta, eram corruptos, todo mundo sabia que eles eram corruptos, ganhavam dinheiro com a venda dos bens nacionais, ganhavam dinheiro a rodo, os 5 diretores e os seus amigos, e não quiseram também perder essa boca, não quiseram perder o poder, nem o dinheiro, e depois deu no que deu, né? Por causa da anulação de uma eleição. Então, só para dizer, isso é o tipo de coisa que a gente estuda no curso de logopolítica, tá? A gente estuda, às vezes, mais numa dimensão filosófica, volta e meia a gente traz uma dimensão teológica, sobretudo algumas leituras aí de Novo Testamento, né? Mas temos muito dessa leitura histórica, né? Que não é apenas uma leitura por curiosidade, é uma leitura que aponta para sempre uma irmandade nossa com nossos ancestrais, seja físicos, seja sobretudo ancestrais culturais e políticos, por que não, do passado. Né? Existe na história uma riqueza imensa, né, de exemplos que a gente pode usar, nos quais a gente pode se inspirar para o nosso momento. Né? A história, ela é um espelho do nosso presente sempre, ela permite que a gente entenda melhor, olha, onde é que estão os nossos problemas, onde é que estão, quem sabe, as nossas esperanças. Né? E ainda mais nesse momento, então, de fraude eleitoral para todo lado, né? E de reações de governos, de regimes, querendo reprimir os povos que acreditam, olha, né, eleição, achei que era para escolher nossos representantes, escolher nossos presidentes, nossos governantes, não era isso? Não era isso. Né? Os regimes hoje estão explicando, não, na verdade não, a eleição não é isso aí não. Então, diante desse momento, acho que é relevante esse tipo de leitura. Então, só para dar um exemplo aqui concreto, já adiantando um pouquinho
dando um spoiler aqui do que vai ser a próxima aula, embora não tenha certeza, porque às vezes a gente começa uma dimensão um pouco diferente, aquilo que eu acho que vai ser a próxima aula vai ser a aula seguinte. Nós não temos um processo assim totalmente quadradinho, né? É um processo que é um processo criativo, é um processo onde a gente olha para um lado, tem uma coisa interessante, então a gente pega essa coisa interessante para, né, ir formando uma proposta, um pensamento, né, mais rico, né, diferente às vezes daquilo que a gente tinha planejado, daquilo que a gente tinha pensado. Aproveitar a liberdade enquanto ela existe, né? Quem sabe né, a gente vai estar daqui a pouco diante aí de uma combinação realmente de totalitarismo com inteligência artificial, onde não vai ter mais essa possibilidade de descobrirmos a realidade por nós mesmos, né? Mas precisamos preservar isso, então. Então, esse é o curso de Logopolítica, que é um dos projetos que estão dentro da Academia Folha Política. Tem também a Agenda 2030, toda terça-feira, onde a gente discute mais as atualidades, mas também à luz do passado, e no curso de Logopolítica, Filosofia, História, Passado, à luz do presente. E quem ainda não está, eu queria convidar para participar dessa construção, né, dessa criação de ideias, pensamento. Com, agora, neste momento tão fundamental, a partir do que está acontecendo na Venezuela, com uma promoção especial que a gente chama, não por acaso, mas porque tem tudo a ver com o conteúdo do curso, a promoção Venezuela Livre, né? Com essa promoção, você pode adquirir uma anuidade completa da Academia Folha Política, em parcelas de R$ 35 mensais, né? Ou então, com um bom desconto, a anuidade por apenas R$ 349, o que significa 2 meses de graça. Então, à vista, R$ 349, ou mensalidade de R$ 35 ao longo de 12 meses, um ano, né? Onde você vai ter acesso a tudo que já está, que são 2 anos, mais de 2 anos de curso, né? Mais de um ano de Agenda 2030, outros materiais que lá estão, e recebendo novos influxos aí, e participando de novos projetos cada semana, com aula, com live, tudo isso por esse preço promocional, tá? Então, quem entrar, provavelmente nessa próxima quarta-feira, que é quando a gente tem aula toda semana, vamos discutir um pouquinho mais aí como foi esse período entre o Fructidor, que é 1795, e o 18 Brumário, 18 Brumaire, de 1799, quando Napoleão chega ao poder. Por que Napoleão chega ao poder? Né? Apenas por uma ambição pessoal? Não. Né? Em grande parte porque um projeto democrático foi sequestrado por um bando de corruptos, certo? Vamos discutir isso, que tem, como vocês sabem, a ver com a nossa situação. Bom, oi pessoal, Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de Logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de Logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira
da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? E, se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom?
Abraço.